Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Vamos dar início a mais uma palavra da nosso alimento diário, palavra ministerial, e ela é baseada na semana do alimento diário, semana 2, cuja carta é a carta, o título é a carta e o ministro da nova aliança. A gente vai orar agora, em seguida a gente vai fazer alguns versículos, aí quando eu vou começar a falar algo sobre a palavra. Senhor, muito obrigado por esse dia, Senhor, por esse momento, onde estamos juntos aqui para ouvir a Tua palavra, desfrutar de Ti, Senhor. Queremos confessar a nossa necessidade de Ti, Senhor. Em momentos como esse, muito mais precisamos da Tua palavra, do Teu consolo, do Teu cuidado. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Precisamos a cada dia, Senhor, ser aqueles que buscam a Ti, a palavra, a oração, o Espírito. Oh, Senhor, para que o Senhor possa escrever em nós aquilo que o Senhor deseja, escrever em nós Tua vontade, escrever em nós, Senhor, Tua transformação. Por isso, Senhor, muito obrigado por essa palavra de hoje. Venha falar conosco a nossa necessidade, Senhor, a nossa carência. O Senhor sabe onde precisamos, o Senhor sabe de que precisamos. Por isso, Senhor, fala conosco. Oh, Senhor Jesus, fala aos nossos ouvidos, Senhor. Oh, Senhor Jesus amado, muito obrigado, Senhor. Também vá cuidando já de cada irmão que tem ouvido essa palavra e está ouvindo. Vá abençoando, vá cuidando, vá atendendo conforme a Tua vontade e soberania, Senhor, às necessidades de cada um. O Senhor é aquele que supre em todas as coisas. Oh, nos livra da ansiedade, Senhor. Como é fácil estarmos ansiosos. Só o Senhor consegue, Senhor, nos livrar da ansiedade, nos livrar de todo tipo de preocupação que esse mundo nos traz. Oh, Senhor, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Antes da gente começar a palavra propriamente dita, né? A gente vai ler alguns versículos voltados a esse aspecto, né? Conforme eu orei aos irmãos, a gente nos dias atuais tem estado muito mais ansiosos do que os dias comuns, né? Primeiro, por causa da pandemia, né? Uma doença que se alastra e já está tão próximo de nós, né? Alguns entre nós já estiveram doentes, graças ao Senhor ter curado, né? Tem guardado os irmãos. E segundo, a situação também econômica, né? Pois os irmãos que têm comércio, que têm negócios, que têm empregos, têm passado por dificuldade também. As pessoas passaram por dificuldade, né? As duas ondas, né? A da sanitária e a onda econômica. Mas, irmãos, como eu orei, é fácil a gente estar ansioso por alguma coisa nesse aspecto, né? E é nessas horas que precisamos confiar no Senhor. Talvez, para quem esteja de fora, é fácil dizer, confie no Senhor, uma situação difícil, né? Mas para quem está passando, é difícil a gente se voltar para o Senhor nessas horas. Mas, por outro lado, a gente não vê nenhum outro caminho. Você conhece outro caminho a não ser confiar no Senhor? As suas saídas, suas soluções são suficientes para que você possa dar uma solução para o seu destino, o seu futuro, nesse aspecto ou qualquer outro aspecto? Às vezes não é nem saída tem mais. Só tem uma coisa a fazer, é confiar no Senhor. Então que o Senhor possa nos ensinar, irmãos, a confiar na pessoa dele. A confiança no Senhor está relativa à nossa fé, né? Bem como a nossa condição espiritual. Ninguém que está com condição espiritual, irmãos, fria, né? Ou morna, consegue confiar no Senhor. Apenas aqueles que buscam o Senhor de fato, no seu cotidiano, no seu dia a dia, é que conseguirão nos achar forças, não em si, mas no próprio Deus, na sua palavra, para poder assim confiar nele, né? Confiar naquilo que ele tem preparado para nós, né? A gente sabe que essa situação atual é um vale temporária, não sabemos quanto tempo durará, mas é temporária, né? Mas às vezes a gente acaba se aperreando de uma forma muito grande, né? Muito grande. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que você possa cuidar de cada de nós, de cada irmão. Que você possa ter misericórdia de nós e nos levar a confiar nele, né? Independentemente da condição exterior, né? Embora seja muito difícil
assim procedemos em algumas situações. E as situações vêm sobre nós para poder nos provar, para poder também nos aperfeiçoar, pois é assim que a palavra de Deus é forjada em nós, pelas nossas experiências. Essa palavra ela não é só escrita, no original ela quer dizer inscrita. O que é inscrito? É algo que é esculpido, algo que não se apaga. Você não consegue apagar algo que é esculpido. Existe alguns, né, e o mundo do crime consegue apagar ou alterar inscrições de chassi de carro. Né? O chassi do carro é como se fosse a identidade do carro, né? O CPF do carro. Né? Então alguns tentam fazer isso, né? Mas se sabe através de perícia que não é possível, embora consigam fazer, mas é facilmente detectável. Né? Então, irmãos, a palavra de Deus em nós, ela precisa ser inscrita, esculpida, né? Uma vez que ela é esculpida em nós, ela é permanente em nosso coração. E essa palavra só é esculpida em nós quando ela é carregada de experiências. Experiências nossas ligadas a essa palavra, a constância dessa palavra, né? A vivência dessa palavra. Por isso que uma frase muito forte aumentada segunda-feira falou para nós, o título de semana, nossa semana, irmãos, é a carta e o ministério da nova aliança. Né? Elementar segunda-feira fala uma frase muito forte. Ele fala assim, o que exalamos, mediante a nossa experiência íntima com Cristo, define a vida das pessoas. Né? Isso está baseado em 2 Coríntios 2, 14 e 16. Né? É aquele versículo que eu leu muitas vezes semana passada, que fala que porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Então, irmãos, aquilo que nós exalamos no nosso dia a dia é resultado das experiências que nós temos com o Senhor e com a palavra do Senhor. Então, se minhas experiências com a palavra do Senhor são profundas e fortes, né, eu vou exalar essa palavra para as pessoas. Eu vou conseguir exalar esse falar, aquilo que eu estou vivendo. Né? Do outro modo, se eu não tenho experiências com o Senhor, eu vou exalar apenas eu mesmo. Né? Eu posso até ser uma pessoa boa, irmãos, uma pessoa gente boa, alegre, ou uma pessoa que não faz mal a ninguém, mas entretanto vou estar exalando o meu homem natural, a mim mesmo. Né? Eu preciso exalar, irmãos, o bom perfume. E esse bom perfume é de uma pessoa, é de Cristo. Cristo em mim, né? Cristo em vocês. Né? Então, esse exalar, ele requer de nós um ponto muito interessante. Né? Três aspectos. Né? Três aspectos que são inseparáveis. O primeiro, a palavra. O segundo, o Espírito. E o terceiro, a oração. Sem esses três aspectos, a gente consegue, irmãos, não consegue exalar o bom perfume. A gente exala o nosso perfume. E o nosso perfume não é tão cheiroso quanto o do Senhor, né? Só o Senhor tem um bom perfume, um perfume que consegue atrair as pessoas, consolar as pessoas, consegue consolar nós mesmos, nossos familiares. Um perfume que consegue, irmãos, trazer salvação. Isso é muito rico, irmão, né? Como fala o versículo, né? Um perfume que traz salvação para nós, né? Vida para a vida, né? Então só talvez três itens. Primeiro a palavra, segundo o Espírito, terceiro a oração. A gente viu nessa semana uma experiência de Moisés. Uma experiência muito interessante. Mostra quando o povo saiu do Egito e o Senhor ali trouxe as leis, trouxe os 10 mandamentos através de 2 tábuas, né, escritas na frente e do verso, como fala o versículo. Mas trouxe também situações negativas como a idolatria do povo, né, quando Moisés passou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, recebendo ali as revelações do Senhor, relativa ao povo. Né? Então, irmãos, nessas experiências a gente viu algo a respeito à palavra, do Espírito e da oração. Então, o ponto que eu pude tocar, irmãos, é que, primeiramente, nós temos que ter uma intimidade com a palavra. De que sentido? Desfrutar, irmãos. Ler a palavra. A gente não tem como ter intimidade com a palavra só ouvindo ela. Irmãos. Ouvir é bom, é importante, nos consola, nos ajuda, nos dá conforto, mas apenas a palavra que é lida, irmão, né? É quando ela é lida, né? Com exceção aqueles que não conseguem ler, né? Aqueles que podem só apenas ouvir, né? Mas quando aqueles que podem ler, leem, né? Porque quem está só ouvindo ou só ouve por questões de saúde, já tem um ouvido adaptado para poder ouvir a palavra e captá-la. Né? Mas quem lê, a mente não está tão adaptada, irmãos.
Você precisa ler a palavra, de forma que você precisa pegar a leitura e desfrutar ali um pouco. Nessa palavra que é lida em você, ela vai ser, aos poucos, experimentada no seu dia a dia. O Senhor vai experimentar aquele que você está lendo, né? Mas se você não lê nada, irmão, o Senhor não vai conseguir experimentar aquele que você está lendo. A palavra será para nós de certa forma superficial. A Bíblia fala que a palavra não volta vazia. Então, se a palavra não volta vazia, é porque você já ouviu ou está lendo a palavra. Então, precisamos ter essa consciência de desfrutar da palavra. Desfrutando a palavra, a gente já tem um elemento para exalar o bom perfume de Cristo, para ter uma experiência com o Senhor. O segundo, irmãos, é espírito. Precisamos excitar o nosso espírito. Nós precisamos sair da esfera da vida da alma. A vida da alma, irmãos, é uma vida que provém, né, de um veneno de Adão, o veneno de Satanás, que corre nas veias de todos nós, né, devido a ter esse veneno em nós de nascença, né? Mas, entretanto, esse veneno que está em nós, irmãos, essa vida que está em nós, que é uma vida independente, que não quer buscar o Senhor. A gente viu no livro de Romanos, tem um pecado, corpo desta morte e o pecado desta morte, né? E o pecado, corpo do pecado e o corpo do pecado, né? Desta morte, né? Então a gente viu lá que um atrapalha, né? Que nos leva, né, aliás, a pecar, e o outro impede-nos em fazer a vontade do Senhor, né? Então, irmãos, essa vida da alma que está em nós, ela tem essa função. Ela é viva e impede com que você desfrute do Senhor, tenha comunhão com o Senhor, né? E isso consegue ser vencido no Espírito, né? Como fala Romanos, o perdão do Espírito dá para a vida em paz e o perdão da carne dá para a morte. Então precisamos ter esse viver no Espírito, né? Isso é conseguido como? Um exemplo muito simples, irmãos, é invocar o Senhor. Você tem invocado no seu dia a dia, não? Você consegue invocar o Senhor no seu dia a dia quantas vezes? Tem um hino que fala assim: Senhor, perdoa-se 1000 vezes hoje te invocar. Você invocou o Senhor hoje 1000 vezes, irmão? Eu não invoquei 1000 vezes. Confesso aos irmãos. Como precisamos aí invocar no Senhor? A gente acha que o Senhor se aborrece de estarmos invocando. Não, pelo contrário, irmãos. Vê na palavra que quando invocamos o Senhor, Ele vem para dentro de nós e nos enche, né, com o seu Espírito, né? Pois quando invocamos de coração, o Senhor, como Espírito, vem para o nosso interior. E assim, irmãos, nós somos aos poucos sendo transformados. Esse é o aspecto do Espírito, esse tal Espírito. E o terceiro aspecto, que a gente vai ver hoje com um pouco de detalhe, é o aspecto da oração. A oração, irmãos, é uma ferramenta essencial que nós temos. A oração está no começo do fim da Bíblia. João, ao ler o Apocalipse, invocou o Senhor e orou o Senhor. Abraão orou. Moisés orou tantas vezes, escrito na Bíblia. Paulo, Pedro, todos os apóstolos oraram ao Senhor, não um, não duas, mas tinham um viver de oração ao Senhor. Então nós, irmãos, precisamos também ter tal viver de oração, né? Tal viver de oração no nosso dia a dia. Se não tivermos, irmãos, um costume de orar ao Senhor, nós seremos superficiais. O que é superficial? A gente não conhece com intimidade o Senhor, pois não tem essa vivência, né? Aí falta-nos fé, aí as ansiedades chegam sobre nós e a gente vai se aperreando, né? Como é fácil a gente se aperrear, né? Isso às vezes é resultado de uma vida pobre de oração. Precisamos ser sinceros conosco mesmo. Não vamos nos enganar achando que tem uma vida espiritual exemplar, quando às vezes não temos. Precisamos se arrepender e voltar e organizar o nosso viver para que possamos ter um momento com o Senhor. A gente viu essa semana que Moisés ele tem uma prática de ir à tenda da congregação. A tenda da congregação foi montada fora do arraial, ou seja, fora do meio do povo, num canto em particular. Ali Moisés tinha contato com o Senhor. Quando Moisés chegava na tenda, com uma nuvem, o Senhor via e enchia com a sua glória naquele ambiente. Ali Moisés tinha comunhão com o Senhor. Mas o versículo lá de Êxodo, que eu verei daqui a pouco, mostra que todo o povo poderia ir à tenda de oração para ter ali contato com o Senhor, para poder orar ao Senhor, né? Então, irmão, na sua casa, no seu viver, onde você está, onde é a sua tenda de oração? Você tem sua tenda de oração? Você tem momentos com o Senhor? Irmãos, o Senhor tem hora marcada com Moisés. Havia alguns textos aqui que Moisés tinha hora marcada com o Senhor.
Daniel orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Ou seja, algo contínuo, algo que era comprometido com aquele momento com o Senhor. Era como se tivesse um compromisso, uma hora marcada com o Senhor. Então nós, irmãos, também temos nossa tenda de oração. Você tem um horário marcado com o Senhor, você tem comunhão com o Senhor, você conhece o seu Senhor. Quando você vai orar ao Senhor, você sente o Senhor falando com você também, dizendo, não, faça isso, não, faça aquilo, né? Ou dando paz, ou apenas lhe confortando numa situação difícil, como o Senhor dizendo a você, agora você não vai poder passar em branco, você vai ter que passar por isso, mas eu estou com você. Será que você escuta isso do Senhor? Se não, irmãos, só tem um jeito de você começar a escutar, é você começar a orar. Eu também preciso começar a orar. Nós precisamos ter um viver de oração, irmão. É muito fácil no nosso dia a dia, nosso viver atual, a gente distrair com o mundo, com as coisas do mundo, com o nosso dia a dia e não ter um viver de oração sério com o Senhor. Sincero. Tem que só ter misericórdia de nós. Amém? Louvado seja o Senhor. Então esses são os 3 pontos básicos para a gente ter essa experiência de intimidade com o Senhor. E assim poder exalar o bom perfume de Cristo. Então, sem esses 3 pontos básicos, a gente não consegue exalar nada, só consegue exalar o nosso odor. Não é nem olor, é odor. Né? Só quem tem olor, um bom cheiro, um bom perfume é o Senhor. Né? Então, possamos exalar esse bom perfume de Cristo através dessa experiência. Vou repetir a frase que eu li para os irmãos, que é assim, o que exalamos constantemente diário. O que exalamos, mediante nossa experiência íntima com Cristo, define a vida das pessoas. Ou define a sua vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, o Senhor, ele cada dia, com essa experiência que nós temos tido, ele vai inscrevendo em nós uma carta. A nossa vida, a nossa história. A sua história com o Senhor vai sendo inscrita em você, de forma que essa história vai sendo também lida pelas pessoas. Né? E assim, essa história, quando é lida pelas pessoas, é também inscrita nas pessoas. E aí, sucessivamente, isso vai gerando mais e mais inscrições em mais pessoas, e mais pessoas serão tornadas carta de Cristo. Você, irmãos, como eu, como Igreja Nova Aliança, nós cada precisamos ter experiências que nos fazem ser cartas de Cristo. Como eu falei, é uma inscrição. E essa inscrição vem pela sua experiência. Você tem tido experiências com o Senhor marcantes? Quando você tem experiências marcantes com o Senhor inscreve em você. Em você é registrado algo profundo. É uma experiência que quando você conta para alguém que está passando a mesma experiência, ela é ajudada. Ela é consolada. Ou ela é, de fato, salva por aquilo. Essa experiência que nós temos com os seus irmãos, ela tem a função também de salvar as pessoas. Quando a gente tem experiências de ser inscrito em algum momento que nós passamos situações e que nós testemunhamos carregado de um peso tamanho, né? De um peso da inscrição de Deus em nós. Né? E esse peso, irmãos, ele vai poder salvar as pessoas. Porque não é apenas o seu falar ou a sua situação, mas é uma experiência com Deus, onde consta ali o próprio Deus em nós. Né? E como é que isso é escrito em nós? É através do Espírito. Como Paulo fala, não com tinta, mas com o Espírito. É o Espírito quem sela. Né? É o Espírito quem inscreve essa situação, essa experiência em nós. Né? Então, precisamos de fato ter essas experiências de ser inscrito, o seu inscrito em nós. Né? Porque ela tem 2 finalidades. Né? Primeiro é para sermos transformados. Porque quanto mais inscrição tivermos, mais transformados estamos sendo. E segundo é para podermos salvar as pessoas, ou levar uma palavra às pessoas. E quanto mais inscrições mais temos, mais seremos lidos pelas pessoas e assim ajudá-las. Amém? Vamos ler agora alguns versículos para a gente poder embasar aquilo que eu estou falando. 2 Coríntios. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Capítulo 3. Versículo do 1 ao 3. Ó Senhor Jesus, começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos
Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Porque vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Olha só, irmãos, é uma carta escrita e lida por todos os homens. Veja que a inscrição é só para você. E estando já manifesto como carta de Cristo, produzido pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nossos corações. Então a inscrição da carta do Senhor em nós, em nossos corações, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos, irmãos, estejamos capazes de pensar alguma coisa. Não somos capazes de nada, irmãos. Oh, mas o Senhor que se escreve em nós, né? Como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Na experiência, irmãos, a sua força vem de Deus. Deus, irmãos, aqui nos dá substância, que nos dá suporte para passar em todas as situações e para sermos escritos como carta de Cristo. Para que tudo isso? É para sermos aperfeiçoados como ministro da nova aliança. Tais situações lhe capacita a ser um ministro da nova aliança, um mensageiro de Deus. Aí o 6 conclui o que eu estou dizendo agora, o qual nos habilitou. Olha só, irmãos. O cara, isso é inscrito em você, em seu coração, a palavra, e você assim é lido pelas pessoas, você tem se tornado mais habilitado para ser ministro da nova aliança. Versículo 6. Não da letra, mas do Espírito. Amém? É do Espírito, irmãos. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, irmãos, essa experiência precisamos ter no nosso dia a dia, de fato. Né? De sermos inscritos com essa palavra, né? Para sermos conhecidos também por todos os homens. Entenda bem, irmãos. De forma prática, quando a gente é inscrito em nós essa palavra no nosso coração, é visivelmente em nossa vida percebido uma transformação. Pergunto a vocês. Alguém já lhe falou que você está mudado? Positivamente, logicamente, né? Que você foi transformado em alguma coisa, né? Você está mudado, rapaz, está diferente, né? Está melhor, tá assim, tá, tu era amassado, né? Alguém já falou isso para você? Ou você já percebeu isso, né, em alguém? É uma pessoa que de fato ama o Senhor e busca o Senhor? Se isso acontecer, irmãos, é porque o Senhor ele tem de fato inscrito em você, porque é uma visível percepção. É como se fosse escrevendo uma carta. Você e eu, quando convertemos ao Senhor, o Senhor colocou um título e assinou embaixo. Pronto, eu estou fazendo aqui essa carta, o título é esse: A Vida de Renan. Aí começa a carta, né? Eu não sei se o senhor está na primeira linha, minha experiência, né? Ou se o senhor está no primeiro parágrafo. Nessa experiência, o senhor está onde? Na primeira linha, primeiro parágrafo, ou está apenas em algumas palavras? Eu não sei, irmãos, e aonde o senhor está nessa carta em nós, né? Até que conteúdo tem essa carta a ponto de poder ajudar alguém? Ó Senhor Jesus, venha escrever mais em nós, Senhor, em nossas experiências, né? Para que sejamos lidos pelas pessoas, né? E assim sermos salvos, né? E ajudar as pessoas, amém? Muito mais dá também aqueles que estão próximos de nós, né? Então o Senhor, irmãos, de fato tem nos habilitado, né? E esse ministério, de fato, é um ministério que nos habilita a ser um ministro da nova aliança, né? Um ministro da nova aliança. Continuando aqui, irmãos, como eu falei do início, a gente precisa ter essa comunhão íntima com o Senhor, essa comunhão que nos faz ser inscrito em nós essa palavra, essas histórias que o Senhor quer colocar em nossos corações, né? Que de fato serão lidos pelas pessoas, né? O versículo 7 fala assim: se o ministério da morte, 2 Coríntios 3:7, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glória, muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça.
Aqui ele está falando, irmãos, ele traz uma analogia. Que é analogia? Ele traz uma comparação com o ministério de Moisés, na Velha Aliança, com o ministério atual da Nova Aliança. Né? Ele diz que o ministério da Velha Aliança era semelhante à experiência que Moisés tinha ao entrar na tenda da congregação. Quando ele entrou nessa tenda da congregação para ter comunhão com Deus, conversar com Deus, que o Senhor falou que Moisés era para ele como um amigo e falava face a face, a glória de Deus aparecia ali para Moisés e brilhava no seu rosto, a ponto dessa glória ser fixada no rosto de Moisés. Quando ele saía da tenda da congregação, o rosto dele brilhava, a ponto das pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele. Era tanto que depois da primeira experiência, ele passou a sair da tenda da congregação com um véu, cobrindo o rosto, para que não vissem o seu rosto desvanecendo, a glória do seu rosto desvanecendo, né? Então veja como era glorioso isso, né? E Paulo está falando aqui, é muito glorioso essa experiência de Moisés. Né? Da mesma forma, quando você vai orar ao Senhor na sua tenda da congregação, você sai cheio de glória. Se você ora ao Senhor e toca na presença do Senhor na oração, irmãos, você sai poderoso. De você saem atitudes e palavras que não saíam. De você saem experiências através do seu dia a dia que você não tinha, porque você passou a orar mais ao Senhor e ter experiências na oração com o Senhor. Sinta, irmão, o Senhor falando com você. Não seja superficial. Não seja aquele que fala ou conta a experiência dos outros. Às vezes é bom, importante contar a experiência de uma pessoa, mas é a sua experiência com o Senhor. Né? Você tem alguma experiência de oração com o Senhor? Alguma vez você orou o Senhor falou com você? Não é só questão de pedir coisas, mas experiência de comunhão mesmo. Ele o Senhor confortar, se interpretar do Senhor em todos os aspectos. Né? Então, precisamos manter essa característica de ter essa comunhão. Né? Então Moisés, ele, quando ia tendo a congregação, o Senhor aparecia para ele, e ao aparecer para ele, o seu rosto brilhava. E isso era glorioso no ministério do Antigo Testamento. Mas Paulo traz aqui para nós uma comparação com o ministério do Espírito, que diz que será em proporção muito maior, muito mais glorioso, porque aquela glória que Moisés expressava era uma glória exterior, era uma luz exterior. Entretanto, irmãos, hoje o ministério do Espírito, a glória é interior, é dentro de nós. É como se fosse a nossa constituição, aliás, é a nossa constituição, pois o Senhor habita em nós. Em Moisés era exterior porque o Senhor não habitava dentro de Moisés. O mistério do Espírito não. Hoje o Senhor habita dentro de nós como outro Consolador. E o mistério do Espírito ele é uma proporção muito maior. A ponto de o Senhor falar aqui no versículo 10, porquanto na verdade o que outrora foi glorioso, porque era glorioso o que Moisés fazia, né? Esse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. O que ele quer dizer com isso aqui? Ele está dizendo que o mistério antigo da aliança era glorioso. Era algo muito espetacular ver alguém com o rosto brilhando por ter estado na presença do Senhor. Mas muito mais espetacular será o ministério da nova aliança, porque é uma sobreexcelente glória. O que é isso, sobreexcelente glória? É uma glória superior à glória que Moisés tinha. Na prática, é como se você e eu estivessem num ambiente, por exemplo, você está no meio da rua e um sol de meio-dia acende a luz do poste. Você vai perceber a luz do poste acesa? Não, é imperceptível. Não vai fazer nenhuma diferença. Embora a luz do poste tenha a sua glória, mas a luz do sol, a luz do dia, ela é sobreexcelente. Então, irmãos, a glória do Senhor em você, quando você vai na presença do Senhor, você expressa uma glória sobreexcelente, uma glória espetacular. É como se entre você e o Senhor tornou-se um, e ali o Senhor se expressa por você com a sua glória. Uma glória que encandeia as pessoas, uma glória que ilumina as pessoas, que ilumina a sua vida. E como eu falei, né, se você, irmãos, agir de um jeito, e por aquela experiência, naquele momento você vai agir diferente. Do que você vai estar carregado de um peso de glória, irmãos. Como nossa vida muda, irmãos. O cão sabe disso, irmãos. Satanás é nosso inimigo feroz, né? E voraz. E por isso que ele sabe que as experiências, irmãos, simples, mas importantíssima, preponderante na nossa vida espiritual, farão com que a gente tenha a mudança, uma transformação. Né?
E Ele sabe tanto disso que nos impede, irmãos. Nos impede dando sono, nos impede nos importunando com coisas, com o nosso dia a dia, nos impede fazendo com que nos ocupemos com coisas supérfluas, só até mesmo com nossas próprias coisas, a gente não consagre um momento na nossa tenda de oração com o Senhor. Vocês lembram como é que o Senhor ensinou-nos a orar? O que é que Ele falou? O que é que Ele disse quando se fosse orar? O que é que o Senhor disse? Jesus disse. Isso faz parte da construção do reino dos céus, lá em Mateus 6, hein? Vamos ler? Abrir aqui um parênteses. Mateus 6 fala assim, veja como que o Senhor fala, irmão, interessante. Esse princípio de oração, irmão, é um princípio atuável, um princípio desde toda a Bíblia, desde Moisés, mas o Senhor, o próprio Jesus ensinou e disse, olha o que ele fala aqui, ó, 6, ó Senhor Jesus amado, 6:5, perdão. E quando orares, não sereis como hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, eu vos digo que eles receberão a recompensa. Ou 6. Tu, porém, quando orares, irmãos, entra no teu quarto. Olha só. Entra no teu quarto. Como é específico, irmãos. E fechada a porta. Ou seja, tenha o seu lugar e sossego. O lugar não será incomodado. Não é só fechar a porta, mas é fechar o seu telefone também. Muitas vezes, irmãos, eu já fui demais, às vezes interrompido em momentos tão importantes com o Senhor de oração, por uma ligação, por uma mensagem no WhatsApp, ou apenas uma mensagem de pacote de dados, de internet a pacote de dados da operadora. Mas é o suficiente, irmãos, para nos desfocar, tirar a atenção daquele momento. Oh, Senhor, é tão importante, tão precioso. Então, irmãos, feche a porta, feche seu celular, feche seu tablet. Se feche com o Senhor. Priorize o Senhor. Muitas vezes nem precisa ser tanto tempo, mas aquele pouquinho tempo que você passou na presença do Senhor vai lhe guiar por todo um dia, toda uma semana, todo um mês. Então, diariamente, fazendo essa experiência com o Senhor. Ele fala assim, então, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará, irmãos. A experiência nos dá recompensa agora de Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Eu vejo assim que veja como a experiência é importante termos essa experiência de intimidade com o Senhor. Nós já vimos falar sobre isso algumas vezes, né? Mas nós esquecemos que isso é necessário na nossa vida espiritual. Um cristão, irmãos, que não tem essa experiência, ele é, de fato, superficial. E nós, sendo superficiais, somos muitas vezes ansiosos, irmãos. O Senhor, irmãos, Ele quer tirar de nós esse coração de pedra. Ele disse ao povo de Israel que o povo de Israel era de dura cerviz. Dura cerviz. Deus falou isso várias vezes. Não veja esse trecho aqui? Esse trecho aqui está em... Veja que o Senhor, irmãos, quer tirar de nós também um coração de dura cerviz. Né? Êxodo capítulo 32, versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés, Êxodo 32, 9. Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. 33, 3. Sobe para uma terra que mana leite e mel, e não subirei de meio de ti, porque és povo de dura cerviz. Versículo 5. Porque o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. E 34, 9. E disse o Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em meio do conosco, porque este povo é de dura cerviz. O Senhor repetiu, e Moisés também repetiu, algumas vezes que o povo era de dura cerviz. E Arão disse que o povo era propenso a pecar. Na versão literal, irmãos, a palavra dura cerviz quer dizer um povo que não se dobra. É um povo que não se dobra. Você, irmãos, é alguém que se dobra ao Senhor? Se dobra à vontade do Senhor? Você se dobra de joelho para orar ao Senhor quando dá para ficar de joelho? Veja, irmãos, a experiência da oração de Moisés, quando ele orou pelo povo. Né? Foi uma experiência muito impactante que ouvimos na mensagem do irmão Ed outro dia. Né?
mas é interessante a gente ver um pouco dela agora, porque ela fala assim, no versículo 12, ele fala: só para reforçar a questão que nós temos experiência com o Santo em oração, no versículo no versículo Senhor Jesus amado, ó Senhor Jesus amado. É um versículo que fala que quando o Senhor fosse quando Moisés fosse ter comunhão com o Senhor, que não levasse ninguém, nem nada, né? Ele fala que até os animais iriam ficar ao pé do monte para não atrapalhar, né, a comunhão com o Senhor, né? Naquele momento ali tão solene, tão importante. Então a sua comunhão com o Senhor é um momento solene, é um momento importantíssimo, onde não deve haver interrupções, não deve haver nenhum tipo, irmão, de atrapalho. E pense que o inimigo vai ficar feliz quando você tem comunhão com o Senhor, porque ele sabe que você é uma ferramenta importantíssima como mensagem de Deus, né? Como ministro da nova aliança. Então, nessa experiência de Moisés aqui, ele disse assim, disse o Senhor a Moisés: tu me dizes, faz sobre este povo, e não me deste saber, Êxodo 33:12, que hás de vir enviar comigo, contudo disseste, com esse teu nome também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que te me faças saber, este momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é teu povo. Respondeu: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Aqui o Senhor está dizendo a Moisés que o povo é duro serviço, e esse povo não é dele mais. Esse povo aqui não me pertence, esse povo aí não dá certo não. É duro serviço, ele não se dobra, são orgulhosos, eles não querem saber de mim, né? Aí o Senhor vai lá e questiona Moisés. Olha, Moisés vai lá e questiona o Senhor, dizendo que esse povo é do Senhor. Foi o Senhor que entrou do Egito, né? O Senhor, com mão poderosa, tirou do Egito e, mediante a promessa que fez a Abraão, Isaac e Jacó, daria a esse povo a terra de Canaã. Então Moisés não aceitou ir sem que o Senhor não fosse com o povo e com ele, né? Porém o Senhor diz aqui: sim, eu vou contigo. Contigo eu vou, Moisés. Tu vai com a minha presença. Mas que esse povo eu não vou não. Aí o Senhor Moisés, nessa hora que Moisés vai e tenta ali convencer o Senhor na oração, dizendo que pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos e ao teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo e todo o povo, e teu povo mostrar sua glória? Ó Senhor Jesus amado, ele continua: disse o Senhor a Moisés, 7, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então o Senhor aceitou a ir diante do povo, né? Também. Então lhe disse: rogo-te que me mostre a sua glória, né? Se eu falar isso aqui a Moisés, né? Ainda não era experiência, era experiência anterior. Isso, no capítulo 33. Que o Senhor fala assim, irmãos. Ó Senhor Jesus amado. Versículo 33. Perdão, capítulo 32. É para contextualizar a parte do serviço. Ele fala assim, Senhor Jesus amado. Versículo. Tem hora que Moisés ora ao Senhor, irmãos, rogando pelo povo, né?
Ó Senhor Jesus amado, capítulo 34, versículo 6 a 7. Para filhinho foi mais rápido. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, Deus compassivo, né? Clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Isso aqui é depois da experiência que o povo constrói o bezerro de ouro, porque Moisés tinha passado 40 dias e 40 noites no monte. Então, quando Moisés desce, está-se uma festa de idolatria. Então é interessante, irmãos, que tem um parte muito rico ali, no capítulo 32, que fala que o Senhor, que o povo estava todo ornamentado, com ornamentos, né? Ornamentos de egípcios, ornamentos que trouxeram do Egito, né? E o Senhor disse que não mais eles poderiam utilizar aqueles ornamentos. Capítulo 4 aqui, versículo 4 fala assim: eles recebendo das mãos, essa parte é no versículo, capítulo 32, versículo 2 a 5, ele fala assim, ó. Disse Arão: tirai argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Então, recebendo das mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram a terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoou, disse: amanhã será festa ao Senhor, né? Então, outro versículo é o que fala das argolas, o capítulo 33, versículo 4 a 6, fala assim, ó. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se prantear, nenhum deles vestiu os seus atavios. Veja, aí explica: porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, és povo de dura serviço. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel lhes tiraram de si os seus atavios, desde o Monte Horebe em diante. Isso significa, irmãos, os costumes do Egito que o povo não tinha perdido ainda, né? Os costumes não, né? Então, voltando para os aspectos do povo que não se dobra, veja que tudo isso há conexão, né? Aos costumes que eles tinham do mundo, os costumes egípcios, né? A falta de crença no Senhor, a incredulidade no Senhor e na palavra do Senhor, aquilo que o Senhor prometia e falava para eles, tudo isso juntava a ponto de trazer-lhes a eles uma conduta de fato de pessoas que não eram um com a vontade do Senhor. E o Senhor diziam que ele era pessoas de duras serviço, ou seja, que não se dobra. Em contrapartida, quando Moisés foi diante do Senhor para intervir e interceder pelo povo, Moisés se dobrou ao Senhor. O versículo que eu li aqui no versículo 7. Senhor Jesus amado. E passando o Senhor diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade. Veja como Moisés, em sua oração, ele começa a exaltar o Senhor, adorar o Senhor, né? Que guarda a misericórdia em 1000 gerações. Se eu tenho misericórdia de você e de mim, até 1000 gerações, irmãos. E perdoa iniquidade, transação e pecado, irmãos, o Senhor tem esse poder. Muito mais agora com o sangue de Cristo, né? Que pode nos perdoar os pecados. Nossa situação, irmãos, não importa em qual esteja, se você está, irmãos, em situação pecaminosa, podemos sim voltar ao Senhor, e Ele perdoa nossas iniquidades, transgressões e pecados, e reata conosco a comunhão. Amém? E ele não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos, e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra. Precisamos ter experiência de curvar dentro do Senhor para a terra, irmãos. A gente tem ouvido e sendo encorajados, irmãos, nas gerações nossas, segunda-feira, e pedimos que valorizem cada reunião que temos na igreja, mesmo as reuniões sendo online, valorizar e consagrar. A gente pede aos irmãos para que orem de joelhos, né? Isso, irmãos, é reverência. E você está se curvando, se rendendo ao Senhor, diz: Senhor, faça de mim o que quiseres. Eu quero falar contigo com toda a reverência, com toda a pureza necessária. Não quero falar com o Senhor com vergonha, como folha de figueira, como fez Adão, né? Mas com pureza, né?
Então Moisés ele se rendeu ao Senhor. Diferentemente do povo que endura serviço, Moisés ele se rendia ao Senhor. Se prostrava diante do Senhor. Antes de pedir ao Senhor, ele se prostrou ao Senhor. E disse assim, se agora chegasse aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, para que este povo, porque este povo ele dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Então precisamos ter a experiência de dobrar diante do Senhor, irmãos. A palavra de ordem da semana é a gente ser uma carta escrita. E essa carta escrita em nós, ela é escrita em nossas experiências, mediante a palavra, mediante o Espírito e mediante a oração. Se você tem tido uma vida espiritual baseado nesses três aspectos, no seu dia a dia, você guarda um tempo para desfrutar a palavra, você guarda um tempo para ir até a tenda de oração, ou seja, o seu lugar, o seu canto, onde você tem comunhão com o Senhor, né? E se você, irmãos, vive ou tem buscado viver no Espírito, o Senhor ele tem inscrito em você muitas experiências. E você, de fato, tem sido lido pelas pessoas, e você tem sido transformado, e de você a expressão da glória de Deus. Irmãos, a glória de Deus hoje, ela é expressa através dos seus ministros. Amém? No Antigo Testamento, ela é expressa através de uma nuvem. Mas hoje, ela é expressa através do seu e do meu viver. Você tem ofuscado a glória de Deus no seu viver? Precisamos espelhar essa glória, irmãos. Quando a gente desfruta do Senhor, a gente espelha essa glória, como se a glória batesse em nós e ela fosse espelhada, não de forma exterior como Moisés, mas agora de dentro de nós, como uma constituição, como algo que faz parte da nossa vida. E isso, irmão, gera em nós também transformação. Então, o que os irmãos guardem nessa semana é que precisamos ter essa experiência, né, de ser a palavra escrita em nós, para que possamos ser lidos pelas pessoas e expressar a glória do Senhor. E isso vem por três itens que muitas vezes desprezamos espiritualmente, que é nós buscarmos a palavra, que é exercitar o nosso espírito e ter o nosso momento de oração. Ao ouvir essa palavra, irmãos, hoje, ainda hoje, tenha seu momento de oração. Tenha o seu momento dentro da congregação. Eu não sei, irmão, na sua casa nesse momento, mas você vai achar esse momento. E ora ao Senhor. Se derrame ao Senhor. Conte para Ele tudo que você está passando, irmãos. Tudo que você está passando, você conta ao Senhor. Conte rasgado, aberto. Não conte com ressalva. Ou você consegue esconder algo de Deus. Mas pensamos que Deus não sabe tudo, né? Ele sabe tudo, irmãos. Ele não se esconde dele, não. Não adianta. Então é sinceridade com o Senhor. Se for sincero com o Senhor, um coração de arrependimento, irmãos, essas duas itens derramam o coração do Senhor. O Senhor, ele não aguenta ver ser um filho seu, sendo sincero, querendo de fato voltar-se para Ele, ter comunhão com Ele. Ele não aguenta. Ele cede, irmãos, que o Senhor ama perdoar. Ele ama o pecador e ama perdoar o pecador. Então que possamos ter essa experiência no nosso vida diário, né? Em nossa vida espiritual. Então que os irmãos possam compartilhar no grupo da igreja aí. E ainda hoje, e a partir de hoje, ter o seu momento de tenda da congregação. Essa é a palavra de ordem. Tenha seu momento de tenda da congregação. Apartado do arraial. Apartado de tudo que era do mundo, tudo que está à sua volta, tudo que é eletrônico. Se aparte de tudo por um momento, nem que seja 5 minutos, mas é os seus 5 minutos de tenda de oração. Nesses 5 minutos, o Senhor pode e vai, irmãos, enchê-lo com a glória de Deus. E você vai sair de lá reluzente. Louvado seja o Senhor. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Senhor, não somos nada sem Ti. Nos ajuda, Senhor, nosso ver espiritual, a ter experiência de fato. Oh, Senhor Jesus, de tenda de congregação, onde a gente tem uma comunhão íntima com o Senhor. Uma comunhão tão especial e singular, singela, onde o Senhor ilumina-nos com Sua glória, infunde Sua glória. Senhor Jesus amado, tem misericórdia de nós. Queremos ser ministros na aliança, que expressam Sua glória, Senhor, e tem sido lido pelas pessoas. Oh, por isso tem misericórdia de nós. Queremos desenvolver essa prática na nossa vida espiritual, no nosso dia a dia.
Temos carências, sim, Senhor, dificuldades. Ó, somos tão inconstantes, Senhor, mas nos ajuda. Queremos ser guiadas por Ti. Tem misericórdia de nós. Guarda cada irmão no seu dia a dia. Guarda o trabalho de cada irmão, Senhor. Deixa que meu irmão venha passar necessidade. Guarda o emprego, guarda os negócios dos irmãos. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa também a saúde. Senhor Jesus, sem saúde não somos nada. Sem saúde não conseguimos trabalhar. Até mesmo o Senhor dificulta o desfrute. Por isso o Senhor nos ajuda, Senhor. Ajuda cada irmão a estar doente, a se recuperar. Senhor Deus Todo-Poderoso. Oh, Senhor Jesus amado, médico dos médicos. Oh, nós estamos nas Tuas mãos. Por isso cuide de cada irmão. Para que não venha mais ser contaminado e contagiado por essa pandemia. E o Senhor, como uma igreja, te pedimos, venha se aplacar a cada dia, Senhor, essa onda, Senhor, que tem, Senhor, cometido tantas pessoas. Oh, Senhor Jesus amado, consagramos a Ti a nossa vida, Senhor, a cada dia, Senhor, cada experiência, cada momento. Não nos deixe de estar aí dos focos, pois nosso foco, Senhor, é o reino, é a Tua volta, é a Tua realeza, Senhor, pois ali serão os reis contigo, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Não queremos desistir, mas perseverar. Leva cada irmão a perseverar. Leva cada irmão a continuar. Oh, Senhor Jesus amado, o Senhor conta conosco e queremos corresponder, Senhor, a Ti. Mesmo com nossas dificuldades, nós queremos corresponder. Não queremos desistir, Senhor. Oh, Senhor, queremos agora quebrar diante de Ti, Senhor, toda a nossa dura cerviz, todo o nosso coração de pedra, todo o nosso coração, Senhor, duro pelas coisas que, Senhor Jesus, que nós temos, que nós somos. Venha substituir cada dia em nós um coração duro por um coração de carne. Senhor, um coração passado, Senhor, por tantas experiências que o Senhor conseguiu transformá-lo em nós. Nos dá um espírito novo, Senhor, renovado. Senhor Jesus amado. Ó Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Amém.